Pessoal, agora vamos começar falando das linhas de créditos para pequenos negócios. Nós já falamos de abertura, falamos de projetos, agora vamos falar sobre as linhas de créditos para pequenos negócios, beleza? Vamos começar. Tá travando aí? Cara, aqui tá normal. Pronto, voltou, vamos lá. Em que momento... Esse aqui, deixa eu só puxar essa telinha aqui para o outro lado, ó, para ficar melhor para a gente conversar. Vamos lá. Em que momento a empresa deve pedir empréstimo? Aí a resposta que nós temos é o seguinte: quando ela precisar de dinheiro. Então, beleza. O momento é a necessidade. Tranquilo. Mas ela precisa estar preparada para chegar até o gerente de um banco, até a instituição financeira e pedir esse empréstimo, pedir esse financiamento. Tá. Primeiro, ela necessita de um balanço da situação financeira, levando em conta esses pontos que nós vamos falar. Primeiro, o quanto ela tem para receber. Por que eu estou falando nisso? Porque o banco ele vai analisar a tua capacidade de pagamento. Então, a tua provisão de recebimento é muito importante. Não sei se vocês lembram ou se alguém já fez isso. O Banco do Brasil, ele quando você vai pedir alguma linha de crédito lá para ele pede o faturamento real. O faturamento real que ele fala é o faturamento, como eu posso dizer, faturamento que aconteceu, recebido, e a provisão a receber. A provisão não é algo, assim, eu acredito que... Não, é aquilo que já está faturado, mas ainda não foi recebido e está a receber nos próximos meses. Então ele pede também essa provisão. Contas a pagar. A relação de contas a receber e contas a pagar do teu... Não vamos falar de balanço não, mas vamos lá. Do teu ativo circulante, receber e a pagar, existe uma análise financeira de balanço que ele vai te dar um número lá bem interessante para o banco, que nada mais é a tua capacidade de pagamento imediato. A cada R$1, quanto você tem a pagar. Então isso vai ser analisado também. Então é muito importante. Saldo em caixa, ali vai tratar... quando ele fala de saldo em caixa, nós podemos levar em consideração também o saldo em banco. Aquilo que você tem naquele momento seria como podemos dizer hoje, o teu fluxo de caixa. Então é importante você levar esses números para o banco, tá? E a projeção de venda. Essa projeção de venda é após o recebimento do empréstimo. Qual o problema de muitas pessoas que chegam no banco? A situação é essa. Vai no banco, você precisa de quanto? Cara, eu preciso... o que você me der aí tá bom. Não é assim. Você tem que ter em mente, olha, eu preciso, sei lá, se for 10 milhões, vá com 10 milhões. Mas tenha um projeto definido. Esse é o momento que você terminar esse projeto. O projeto que eu falo aqui é esse balanço financeiro que você precisa. Já eu consigo fazer isso? Consegue. Agora é evidente que um profissional contábil ele é a melhor pessoa para te ajudar nessa situação. Mas vamos lá. Vai dizer o seguinte, olha, eu preciso de 10 milhões. Esse seria 100% do meu empréstimo que eu preciso. Isso vai fazer com que minhas vendas saiam desse ponto e vá até esse. Por que isso? Vamos falar mais na frente. Aí o gerente vai analisar, vai dizer, olha, não dá os 10 milhões, eu vou tentar aqui 8. Assim, com 8 milhões, aí você vai ter que ter esses números em mente. 8 milhões é 80% daquilo que você queria pedir. Então você vai reduzir o quê? A tua projeção de vendas em 80% também. Esses números têm que estar com você. Você tem que estar bem alinhado com esses números. Vamos para frente. Segundo, devido ao pagamento de juros, a contratação do empréstimo só deve ser realizada quando a empresa realmente necessitar e quando tiver sua capacidade de geração de caixa superior ao custo do empréstimo ou tiver expectativa de retornar o seu faturamento. Aí entra a questão de negociar não só a taxa de juros, mas negociar a carência, depende da sua atividade. Por quê? Nós sabemos que tem produtos que têm uma rotatividade muito grande, mas outra rotatividade muito lenta. E por esse motivo precisa de um prazo maior, de uma delação de prazo maior para fazer caixa, para começar a pagar os empréstimos. Já o gerente não dá carência. Cara, dá. Os bancos dão carência. Mas por que eles não dão carência de imediato? Porque você precisa mostrar a ele por que você precisa da carência.
Isso é importante. Vamos lá. Para aumentar o capital de giro e o poder de negociação com os fornecedores. Ah, sim, cara, sim, cara. Vamos lá. Desculpa aí a pausa aqui. É que essa parte aqui eu tirei de outra apresentação minha, tá? E nessa apresentação eu falo de relação de vendas. E aí você, para aumentar o fluxo, porque imagina só, você tá com você já pegou o empréstimo e você precisa pagar. Que se atrasar, os juros vão aumentar. Então o que você tem que analisar? Então, será que é interessante eu fazer uma promoção, uma oferta mais atraente, reduzindo a minha margem de lucro para que eu não tenha que pagar tantos juros? Talvez seja interessante. Então essa jogada tem que estar também para você. Mas isso é mais na frente, eu vou falar isso em outra aula. Vamos ver aqui. Eu trouxe aqui algumas dicas de sucesso. Deixa eu colocar para cá. Dicas de sucesso com linhas de crédito. Primeiro, identifique a real necessidade do valor contratado. Veja se realmente você precisa desse valor. Quanto é que você precisa? Aí cai naquilo que nós acabamos de falar. O que eu preciso receber? Eu preciso pegar como empréstimo? Isso faz frente à evolução da minha empresa? Ou é apenas mais uma dívida que eu vou contrair? Pensa bem. Pesquise sempre a melhor instituição financeira, prazo, limite e taxa de juros. Bem, isso é muito importante. Não é pesquisar apenas para você escolher um ali. Mas se você chegar num banco dizendo, olha, eu fui no... Tá aqui, eu fui no Bradesco, eu fui na Caixa e fui no Santander. E eles me ofereceram isso aqui com esses juros. E aí você está no Bradesco. O gente do Bradesco vai dizer, caramba, outros bancos já forneceram. Ele vai fazer de tudo para reduzir a taxa de juros para você. De tudo. Estou falando isso com experiência própria, tá? Experiência própria. Certa vez um cliente meu, a gente fez uma consultoria para o cliente e a gente fez essa análise para ele. Ele queria expandir o maquinário dele lá. Nós fizemos a análise para ele, quanto é que ele precisaria, quanto é que isso aumentaria a produção dele, por consequência, quanto é que aumentaria as vendas. Fizemos todo esse beabá que eu acabei de falar para vocês, beleza? Fizemos isso com ele. E aí nós precisaríamos de bancos para conseguir. Cara, não tinha como a gente pegar naquele momento, ainda lembro. Nós montamos algumas propostas e ele levou para o banco aquelas propostas assumindo uma taxa de juros menor do que aquela. Lógico, a gente não colocou o nome de nenhum banco. A gente colocou apenas que ele tinha conseguido aquelas taxas de juros e tinha procurado e tinha recebido aquela. O gerente pegou e conseguiu reduzir abaixo do que aquilo que a gente pretendia, pelo menos chegar nele. Então, o importante é uma pesquisa, tá? Agora, lógico, isso que a gente fez, a gente estava com pressa de fazer, fizemos isso aí, mas se faz necessário você realmente ir num banco, fica até bem melhor, até para você ter noção de como é que está sendo as taxas de juros com o banco. Analise os fatores de restrição. Garantias, mínimo de capital próprio, situação financeira. Isso aí são as garantias, precisa de avalista, se não precisa, como é que funciona toda essa parte. E se você tem, né? Porque normalmente, quando se tem avalista, a taxa de juros é menor. E se você tiver avalista, é necessário, é interessante você pegar a taxa de juros menor. Não se recomenda a contratação de capital de giro para pagar contas ou dívidas antigas. Isso é verdade. Dívidas não se contrai dívida para pagar outra dívida. Dívidas se negocia. Então você precisa negociar as dívidas. Jário, qual o momento que eu vou contrair uma dívida para pagar outra? Beleza, vamos lá. Digamos que você está pagando uma taxa de juros absurda, não é fixo os juros. E ele é absurdo você está pagando. E aí você consegue um dinheiro mais barato que pode cobrir esse problema que você está tendo. Você pega esse dinheiro mais barato e paga ele e fica pagando o outro com a parcela menor. Agora isso tem que ser bem analisado, tá? Não adianta pegar uma dívida, pagar e ficar com duas dívidas e reduzir uma, não adianta isso aí não. Vai ter problemas na frente. Financie projetos com liquidez e retorno a curto prazo. Isso que eu falei. As pessoas que têm uma rotatividade maior de mercadoria que tem um giro mais rápido, que consegue fazer caixa mais rápido, é mais interessante contrair empréstimo. Aquele com um giro, um fluxo de venda mais lento, são mais perigosos. Tá?
Aí vamos lá, tem aqui uma observação que foi colocado, que eu coloquei. A contratação de uma dívida faz com que a empresa corra um risco maior de não conseguir pagar as contas. O banco analisa isso. Essa frase aí, eu peguei com o gerente de um banco, que ele falou exatamente isso aí. A contratação da dívida faz com que a empresa corra risco maior de não conseguir pagar as contas. Por esse motivo, analisa tanto uma empresa para se dar empréstimo a ela. Por esse motivo, nós temos que, com a documentação necessária, tentar reduzir ainda mais a sensação de risco do banco. E aí nós teremos a ajuda do gerente, teremos a ajuda de várias pessoas aí que estão no banco aí para nos ajudar. Gerente, subgerente, todo mundo ajuda. Desde que você mostre que você tem a capacidade de pagamento boa e que você vai honrar o seu compromisso. Beleza? Pessoal, vamos dar uma pausa aqui para a gente estar na próxima aula. Essa aqui foi bem rápida, é só algumas dicas mesmo de empréstimos e depois a gente pode falar de fluxo de caixa. Beleza? Deixa eu tirar aqui, eu vou tomar uma água e já volto.